Olá, eu sou Eduardo Rocha, estamos aqui no estúdio do Grupo Liberal, recebendo o jornalista e produtor cultural Ney Messias. Ney, vem falar sobre um tema polêmico, um tema que já dura 38 anos de conversas acaloradas. O show do Legião Urbana, em 87, no Ginásio de Educação Física em Belém, que não terminou, porque o Renato Russo, vocalista da banda, foi atingido com uma chinela. Ney, prazer receber você. Você estava lá? Prazer, Eduardo. Sim, cara. Aquele era um show de aniversário da Rádio Liberal FM. E naquela ocasião, além de ser locutor da rádio, eu comecei a minha vida de locutor, de comunicador um ano antes, em 86, na própria Liberal FM. Então, naquela ocasião, eu era coordenador da rádio e locutor da rádio. E naquela época, assim como hoje se faz show na Assembleia Paraense, Marina, os shows da cidade eram feitos no ginásio da Escola de Educação Física, né? Por lá passaram Lobão, Legião Urbana, Rita Lee, enfim, todos os shows eram lá. E esse show aí, particularmente, era o show de aniversário da Rádio Liberal FM 87. O Ronaldo Maiorana, que era o nosso diretor, resolveu trazer, se não me falha a memória, junto com o Alex do Carmo, com Moisés Vendaã, enfim, acho que era o início da Bis, inclusive, ali naquele momento, resolveu trazer Legião Urbana, que era a banda que estava hypada no Brasil naquele momento, né? Foi quando se deu tudo isso aí que tu acabas de levantar. Quem estava apresentando aquele show era eu e um outro amigo meu, locutor da Liberal, o Nelson Forte, o Nelson, que Deus o tenha, que a Covid levou o Nelson. Acho que éramos os dois que estavam naquela ocasião apresentando o fatídico show do Legião Urbana em Belém. Então não estava lotado. Como é lotado. Que tudo... Lotadão, né? E como é que tudo aconteceu, Ney? Conta aí. O que choveu na cidade naquele dia, cara, foi uma enormidade. O ginásio estava lotado. Eles estavam fazendo um show lindo, né? Enfim, era um show que todo mundo queria ver. Certo. Naquela ocasião, se tu perguntasses ali para a galera qual o show que tu deseja ver, todo mundo ia falar que era o Legião Urbana. Então era um show muito esperado, muito desejado. Uhum. Eu acho que ele fez, Eduardo, chegou a fazer de 70% a 80% do show. Eu acho que foi mais ou menos isso. Foi. E no momento do show, alguém resolveu jogar uma sandália nele. Do nada, cara. O show pacífico, né? Tudo tranquilo. Resolveram jogar uma sandália que pegou no peito dele, enfim. Então ele pegou a sandália, mostrou a sandália para a plateia e disse: acabou o show. E foi embora pro camarim. Cara, e aí ficamos com medo, né? Naquela ocasião, porque daí se transformou aquele ginásio num ambiente muito hostil, da plateia querendo eles de volta e eles sem querer voltar. Poxa. A reação, então, foi de surpresa, de agressividade também da plateia, né? Sim, às vezes não chegou a se formar brigas e tudo mais, mas o clima ficou tenso. Daí eu e o Nelson fomos ao camarim falar com a banda. A banda toda queria voltar, menos ele. O show só não continuou por causa do Renato Russo, porque pela banda eles voltariam. E eu e o Nelson ali tentando convencê-los, né? Convencer o Renato a voltar. E ele disse: não volto mais. Esse foi um desrespeito a mim e eu não vou admitir esse tipo de coisa. Então acabou o show. E o show acabou. Não teve mais show. Agora, Ney, teve algum motivo especial para essa agressão com a chinelada, por exemplo? Ele estava cantando índios em homenagem aos índios paraenses, pejorativamente. Não teve absolutamente nenhum motivo. Isso é uma lenda urbana que foi criada, essa história da música índios. O que é que eu acho? Tá? Eu acho que essa é uma brincadeira, como tu já mesmo disseste, pejorativa. Acho que essa é uma brincadeira assim. O que eu posso dizer? Preconceituosa. Essa aqui é a verdade. Tá? Existe um preconceito nessa brincadeira. Só por isso que ela vicejou, inclusive. Mas em nenhum momento ele tocou a música índia, estava tocando, ou ao iniciar tocar música, ofereceu à plateia, nada. Isso é uma lenda urbana, é uma grande de uma mentira que se transformou quase em verdade ao longo desses anos, de tanto ser repetida, mas em momento algum. Isso é mentira, 100% mentira. Como é que você avalia tudo isso? Como é que foi? Foi frustrante para você também, que também gostava do Legião? Gosta?
Cara, esse foi o sentimento, né? O sentimento ali naquele momento foi de frustração, né? Por vários motivos, né? Entre eles, o fato de estar todo mundo desejando ver a banda do momento fazer um show. Se não me falha a memória, foi a única vez que eles vieram em Belém, não voltaram mais em Belém. Com o Renato foi a última vez. Falando com a banda inteira, né? Banda inteira. Não voltaram mais em Belém, entendeu? Então, assim, nós deixamos de ver um show completo da banda que todos desejavam ver, né? E por outro lado, tinha a história do aniversário da rádio. Naquela época, essa história de rádio FM era uma grande disputa. Tinha do outro lado a Rádio Cidade, né, que disputava muito com a gente essa história de Ibope. E era uma briga mesmo essa história de Ibope, de locutor jogar chaveco um para o outro no ar. O negócio era sério. Então, aquele momento era um momento muito especial para nós que fazíamos a Liberal FM. Era um momento muito especial que a gente queria. Foi feito boletom para toda a equipe, sabe? Teve toda uma produção especial para aquele show, porque era um momento especial. Então, foi uma coisa muito frustrante para todos nós, realmente. Certo. Ney, só concluindo, para você, como é que você lembra, você gosta de lembrar, como é que você lembra desse fato, como isso mexe com você ainda, como é que é a sua relação com esse fato? Poxa, o único show e não deu. Eu te confesso que depois eu acabei até gostando, porque eu acabei fazendo involuntariamente parte da história, né? Exatamente. Acabei sendo protagonista meio dessa história, involuntariamente, né? Naquele momento, sim, já te disse, uma profunda tristeza, frustração. Mas hoje em dia eu acho até engraçado que aquilo tenha se transformado no que quase se transformou. E eu tenha que ser, como testemunha e participante daquela história, de vir a público já algumas vezes desmentir isso. Isso voltou à tona agora, porque recentemente algum veículo multiplataforma publicou uma entrevista do Renato Russo, do Legião Urbana, os três dando entrevista, e o Renato Russo citou esse momento de Belém, desmentindo isso, inclusive. Né? Daí isso voltou à tona, eu fui na postagem e disse, olha, isso é mentira, realmente o Renato tem razão. Nunca houve essa alusão à música índio, a ser índio, os moradores de Belém, enfim. Então, eu acabei me transformando meio que num personagem involuntário dessa história. Tá certo. Obrigado, Ney. Obrigado pela sua atenção. Sucesso aí em São Paulo. Sucesso, Eduardo. Um grande abraço, amigão. Abração.